Ei, pessoal, bem-vindos a mais um Café para Despertar. E hoje nós estamos aqui com Tatiane Barbieri, uma líder de pessoas, líder de mulheres, uma mulher empoderada, poderosa, que ao longo da sua vida vem se transformando cada vez mais numa pessoa com um propósito muito singular que ela vai trabalhar com a gente aqui durante esse bate-papo, essa conversa, e vamos entender um pouquinho mais dessa profissional, dessa mulher extraordinária, ex-militar, hoje empresária e mentora aí de mulheres e com vários produtos aí no mercado, justamente trabalhando com o tema de liderança. Fala pra gente, Tatiane, como que esse processo da liderança surgiu na sua vida e como que você viu a oportunidade de se servir como inspiração para outras mulheres? Bom dia a todos. Primeiro, que honra, gratidão pelo convite. Estou surpresa e muito feliz. É, é muito bacana a gente compartilhar a nossa jornada, né? E a liderança surgiu na minha vida quando eu resolvi entrar na área do desenvolvimento pessoal e pude me deparar assim com o quanto eu não me conhecia, porque o autoconhecimento, para mim, é a maior competência de um líder. E então eu lembro que quando eu ingressei nesse universo, eu precisava escolher um nicho, sabe? Com quem eu quero falar? E aí, nesse processo, eu fui olhando para dentro de mim, para entender, sabe, o meu potencial, os meus talentos, conhecer um pouco daquilo que me trazia esse empoderamento, né? Porque você sabe que quando nós estamos na nossa área de talento, tudo flui mais fácil, né? Embora o talento não venha garantir o sucesso, né? Porque se ele não for trabalhado, não tiver disciplina, né? Treinamento, pode ser que ele nunca floresça. E, e nesse processo, eu pude então, sabe, olhar o que havia dentro de mim e eu vi essa força, sabe, essa capacidade de agregar as pessoas, de fazer as pessoas se transformarem na sua melhor versão, de fazê-las acreditar nelas mesmas, sabe, e por inúmeras vezes delas, inclusive, ficarem melhores do que eu. Então eu falei, nossa, uau! E quero aproveitar até para trazer uma reflexão que as pessoas buscam um nicho, elas buscam, sabe, uma profissão, normalmente só com a demanda do mercado, né? E o processo de olhar para dentro, né, de ser líder de mim em primeiro lugar, fez com que eu conseguisse permanecer, porque na verdade todo mundo busca o sucesso, mas o sucesso ele já está disponível, né? O que precisa acontecer? Consistência e não desistir. E quando você define o seu nicho, né, aquilo, o público com quem você vai trabalhar, o que você vai fazer, olhando para dentro de você, a probabilidade de você não desistir é muito maior. Então foi assim que a minha jornada dentro da liderança começou. E como que é importante esse processo de autoconhecimento, né? Eu sempre falo com as pessoas que se ela quer conquistar algo na vida, ela tem que passar pelo processo do autoconhecimento, para se conhecer de verdade, até para que crie sentido na vida, né? Para que as coisas tenham sentido para ela. Porque muitas das vezes a gente está vivendo um mundo de influência o tempo inteiro, sendo influenciado o tempo inteiro, e aí a pessoa que não se conhece, ela se deixa levar por qualquer tipo de influência, às vezes querer repetir um padrão. É muito comum, muitas das vezes a gente olha nas famílias, o filho querer seguir a profissão do pai. Não porque ele viu aquilo numa jornada de autoconhecimento dele, mas porque ele viu a necessidade, foi influenciado pelo pai, ouviu a trajetória do pai, ou quanto que o pai amava aquela profissão, aquela carreira, e aí ele se sentiu inspirado e foi. E muitas das vezes ele vai para aquele processo e aquele processo se torna um peso para ele, porque na realidade não tinha sentido para ele, ele foi influenciado. Aí quando a pessoa vai, se conhece de verdade, começa a alinhar aquilo que tem realmente sentido para ela, opa, um outro mundo se abre, né, Tati? Um outro mundo se abre. E é interessante porque, como você bem disse, as habilidades e as competências elas são treinadas, né? Você passa pelo processo, enxerga esse outro mundo,
aonde faz sentido para você, e aquilo que você vê que você ainda não consegue fazer, mas que está alinhado com aquele propósito ao qual você quer alcançar, então você treina as habilidades necessárias, adquire aquelas habilidades, as competências, e aí se torna uma pessoa capaz de alcançar aquele propósito alinhado ao seu processo de autoconhecimento. Eu acho que essa é uma mensagem que, assim, parece até clichê, né? Todo podcast a gente vem falar de autoconhecimento, as pessoas, cara, mas eu tô cansado de passar por ver as pessoas falarem sobre autoconhecimento. Mas tudo começa por aí, né? A pessoa começa a viver por aí. Foi assim comigo também. Quando eu passei pelo processo de autoconhecimento, inclusive eu já tinha uma carreira inclusive consolidada numa outra área, e aí eu passei para o processo de autoconhecimento e como eu via que aquela carreira ela era um peso para mim, era algo que eu me esforçava em demasia e era, né, difícil para poder alcançar ali propósitos que na realidade nem eram meus propósitos, eram propósitos, né, que eu trouxe como inspiração de outras pessoas. Então, a caminhada era muito dolorosa, era muito pesada. E aí, quando o processo de autoconhecimento eu redescobri esse outro modus de olhar, né, para o mundo e para aquilo que fazia sentido para mim, e que eu descobri verdadeiramente o meu propósito, opa, hoje a coisa é fluida, é leve, é tranquila. Então, tudo faz sentido, né? Então, foi legal porque você também teve esses momentos, né, na sua vida de experiências aonde você esteve em carreiras, né, que não faziam sentido para você, mas hoje você é feliz no processo, não é verdade? Olha, Renato, você falando aí, eu acredito também que tenha gente nos assistindo que deve estar, sabe, se vendo na sua história. Eu fiz faculdade de farmácia bioquímica, fiz pós-graduação de gestão empresarial, olha só, e eu não entendia. Por que que eu fiz uma pós-graduação de gestão empresarial? Porque meu coração batia por isso. Eu sempre gostei de gestão, de pessoas, mas eu não tinha clareza, porque me faltava autoconhecimento. Depois eu fiz auditoria em serviços de saúde, fiz saúde pública. Para pensar, o que que tem a ver? E você sabe que nessa minha jornada, quando eu iniciei, eu fiz um teste de perfil comportamental, porque ali eu pude ver que eu estava muito longe da minha área de talento. Eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, sabe? Tive uma educação muito rigorosa. Então, assim, tem que fazer, né? A tal da missão dada, missão cumprida. Isso aí, sabe, veio da minha casa, então assim, eu fazia. E aí, como que eu fiz farmácia bioquímica? Meus pais não tinham profissão. Tanto meu pai e minha mãe fizeram só até a quarta série, então eu nem tinha referência do que vinha depois. E aí a gente vai vivendo o processo. Chegou na hora de prestar vestibular, eu falei, bom, vou fazer o quê? Aí a minha mãe falou assim: ah, faz farmácia. Eu falei, ah, tá bom. Sem conhecimento nenhum. Olha, e falta de conhecimento interno e também das oportunidades, né? Naquela época nem tinha a quantidade de informações e possibilidades que nós temos hoje. Então, eu acabei seguindo. Eu fiz uma faculdade, tipo assim, sem saber o que estava fazendo, sem entender o propósito, igual você falou. Então, eu tive sucesso. Eu passei em 2 concursos públicos, né, eu servi o exército também como farmacêutica. Eu tive uma história, inclusive, muito bem remunerada. Então, as pessoas buscam sucesso pensando principalmente, elas escolhem uma profissão também pensando no que dá retorno, né. Não há muito tempo atrás, as pessoas queriam fazer engenharia, né, queriam fazer medicina, mas por conta da remuneração e do status, que é importante. E eu me lembro que eu prestei o vestibular, passei e fiz a faculdade. Saí da faculdade, fui fazendo essas outras formações, entendeu? E quando eu ingressei no processo de autoconhecimento, eu fui entender que eu falei, meu Deus, eu não conseguia, sabe? É, eu fiquei tão passada porque os meus gráficos estavam todos ao contrário, eu estava totalmente fora da minha área de talento. E aí, naquele momento, eu resolvi, falei, não, preciso mudar. E demorou um pouco para processar,
Porque ali eu passei a ter informação sobre quem eu era, sobre as crenças que eu tinha, porque assim, eu não tinha potencial, né, assim, porque assim, primeiro de tudo, todo mundo pode fazer tudo, todos nós temos capacidade de aprender, de construir competências, embora não seja na sua área de talento. Né? Mas se você estiver na sua área de talento e você se dedicar da mesma forma para construir competências que não é ali o natural do seu potencial, você vai conseguir. E eu, só que com um esforço muito maior. E eu tô ali, né, acreditando que eu posso, que é necessário, me esforçando, tendo um sucesso, mas pesado, igual você, né? Interessante, né? Porque muitas das vezes a gente toca no processo de autoconhecimento e aí a pessoa vira e fala: Poxa, mas eu tô ganhando dinheiro, eu tenho sucesso, para que que eu vou mexer nisso? Mas É não que é ele não sobre sabe isso, né? isso. Não é sobre Não é isso. sobre isso. É justamente sobre qualidade de vida, né? Porque às vezes a pessoa ela tá desenvolvendo uma atividade, está numa carreira que para ela obter aquele dinheiro, aquele retorno financeiro, aquele sucesso tem sido um peso tão grande para ela, ela tem que se desdobrar tanto para poder alcançar aquilo ali, e às vezes, se ela fizer a transição para algo que é fluido para ela, para algo que está na área de competência dela, né, na área de talento dela, vai ser mais leve. Então, ela vai ganhar em quê? Em qualidade de vida, ela vai ganhar no dispêndio, né, Saúde. da saúde mental, da saúde corporal, né? Ela vai se sentir realmente mais leve. Porque foi isso que eu senti leveza. Como a gente Então, já começou a né? acordar depois que a gente estava na nossa área de talento, Nossa, né? muito Feliz, com vontade de realmente de querer levantar da fazer, cama. E essa é acontecer. uma pergunta. Vamos fazer essa pergunta aí para você que está nos assistindo? Quero te chamar para uma reflexão. Como você acorda de manhã? Eu quero te convidar para sair do automático e pensar, né? Qual é a sensação que você tem quando você acorda e pensa que você precisa ir para o seu trabalho? Você se sente animado, você se sente, eh, pesado. É importante que você reflita sobre isso, porque nós mentores, né, Renato, estamos aqui para ajudar você também nessa transição, porque às vezes a pessoa não sabe como fazer. Ela nem tem Justamente. consciência, e quando ela passa a ter consciência disso, existem nós, né, ótimo. Existem os mentores e nós nos colocamos à disposição para ajudar, porque a gente, além de tudo, passou por esse processo. E a crença, muitas vezes, impede você de acessar o seu potencial. Então, hoje, quando eu me conheço, eu tomo decisões mais assertivas, que façam com que o resultado que eu desejo chegue mais rápido, com que, sabe, eu possa ter uma vida mais leve, porque comprovadamente a gente já sabe que nós somos um ser integral, que não dá para você separar a sua profissão da sua vida pessoal, porque isso vai ter um reflexo, né? E aí não é só uma área da sua vida que vai ficar comprometida. Então é a sua qualidade de vida, os seus relacionamentos, a sua família, as suas finanças, tudo fica muito pesado, né? E aí quando você alinha a sua crença com o seu potencial, ninguém te segura, não é verdade? E isso interfere muito na parte de saúde mental, que é a sua especialidade, né? Justamente, hoje eu costumo falar que as pessoas elas precisam primeiro ter uma saúde mental saudável, ter uma qualidade de vida equilibrada, para depois ela correr atrás das demais coisas. Porque se ela faz o contrário, ela vai estar vendendo a sua saúde. E não vale a pena você trocar a sua saúde por dinheiro algum. Né? Você precisa ter ali a saúde mental para você poder ter qualidade de vida, você prolongar os seus anos aqui nessa terra, porque é uma pessoa que não consegue ter equilíbrio de saúde mental, vive, né, naquele estresse, vive naquela depressão, naquela melancolia, naquela tristeza, naquele burnout, naquelas, né, condições que pressionam a saúde mental da pessoa. Ela vai estar suscetível, vai estar abrindo brechas para o adoecimento, porque a nossa mente ela está conectada com todo o corpo. Então, a partir do momento em que a gente vai iniciando esses processos de desequilíbrios mentais, o nosso corpo ele vai saindo em desarmonia, ele vai desequilibrando, né? O nosso metabolismo ele entrando em desequilíbrio,
ele afeta todo o corpo, né? Ele abaixa a imunidade, fica mais suscetível a qualquer tipo de vírus, de bactéria. Então, o que que a pessoa está fazendo? Ela está diminuindo o tempo dela nessa terra, ela está, né, se colocando aí num grau de probabilidade de acometimento aí de doenças aí relacionadas, né, ao AVC, ao infarto e tantas outras, né, doenças com uma probabilidade muito mais alta. Então, a pessoa que ela passa a viver uma saúde mental mais equilibrada, ela tem aí a probabilidade de ter uma vida mais tranquila, de poder tomar decisões mais assertivas. E é interessante quando a gente fala de decisões mais assertivas, não quer dizer que ela vai acertar sempre. Né? O próprio Exato. processo de tomada de decisão, ele fala, pô, não tem como você saber se uma decisão ela foi boa ou ruim antes de você tomá-la. Você vai avaliar se ela foi boa ou ruim depois. Mas a pessoa estando num estágio de salubridade, né, ela vai tomar uma decisão mais consciente, ela vai sair do automatismo, ela vai sair do padrão, ela vai sair do hábito, ela vai refletir mais sobre as questões. E aí a probabilidade dela poder acertar, com certeza, é maior. E até mesmo, se ela não acertar, ela vai ter a possibilidade de rever aonde que ela errou, de rever o que que aconteceu durante o processo e alterar a sua rota ali, né, com o processo em andamento e tá tudo certo. Isso acontece com todo mundo. Eu não acerto sempre, né? Mas hoje eu tomo decisões muito mais conscientes do que anos atrás, quando eu vivia no mundo do automático, né? E quando a gente fala desse processo da transição, né, Tati? É interessante porque a transição ela é segura. A transição que a pessoa toma a decisão de passar pelo processo do autoconhecimento e realmente buscar ali a sua área de talento, viver ali o seu propósito, viver as coisas que têm sentido para ela, não precisa ser uma ruptura abrupta. Não é? A gente, dentro dos nossos processos de mentoria, dentro dos nossos cursos, treinamentos, né? A gente tem todo um ferramentório ali, né? Técnicas que a gente entrega para essas pessoas, justamente para elas aplicarem, para que elas possam errar menos do que a gente quando nós passamos pelo nosso processo, né? E aí, errando menos, elas vão ter aí um processo de transição mais seguro, mais harmônico, não é? Sem que ela venha muitas das vezes a entrar em situações conflituosas, como muitas das vezes nós passamos no nosso processo de ruptura, né? Eu lembro que quando eu tomei decisão de encerrar o meu ciclo numa carreira e iniciar o meu ciclo numa outra carreira, poxa, quase eu apanhei dos meus pais, já adulto, né? Quase que a minha esposa, ela, né, falou, e aí, poxa, nós vamos passar fome, né? E as pessoas cobrando e vendo, porque eu saí de uma carreira onde eu tinha muito sucesso, onde era estável, onde tinha um retorno financeiro, mas eu não tinha saúde mental, né? Era muita pressão, era muita cobrança, era e de uma coisa que eu não gostava. Então, não que hoje a gente não viva coisas que não, a gente não seja pressionado, em que a gente não queira resultado. Mas o processo ele é leve, porque está de acordo com aquilo, né, que está incorporado com o nosso eu, né, verdadeiro. Então isso é fundamental. Agora, conta pra gente esse novo processo de liderança. Porque a liderança, ela passou ao longo do tempo, né, ao longo dos períodos, por várias transformações, por várias mudanças, né? Inclusive, quando a gente era mais novo, né, as gerações passadas, havia um processo de liderança muito centralizado, processo de liderança muito arcaico, né? Na realidade, nem se chamava de líder, se chamava de chefe naquela época, né? As pessoas chefiavam, davam ordens, né? Esperavam que os outros fizessem. E aí, hoje a gente já vê um processo de liderança mais harmônico, né? O líder está ali no mesmo patamar de todo mundo, ele é ali a inspiração, ele é o exemplo, ele vai na frente, ele assume ali a responsabilidade no processo. Então fala pra gente como que você trabalha esse processo de liderança e principalmente, por que um trabalho ali com mulheres? Explica essa separação aí pra gente. Isso é bem interessante, né. Eu gosto muito de trabalhar uma linha do tempo, porque dentro de uma linha do tempo, hoje nós estamos aqui e nós vivemos a consequência de uma história. Então, a transição ela está acontecendo em todo o tempo.
Se nós olharmos, ainda muito recentemente, nós vivemos uma ditadura militar. Então percebe que no processo de evolução, ali era realmente uma liderança muito centralizada, era, uma liderança que determinava as coisas, não se importava muito com as pessoas, mas era muito focada no resultado. Se delegava independente da área de talento daquela pessoa, né. Então assim, até hoje existe o sistema de pressão, existem ainda muitos chefes, né. Nós que vivemos essa realidade mais do autoconhecimento, da valorização das pessoas, temos muitas vezes a impressão de que isso não existe mais, porque é o nosso ambiente, né. Mas quando você vai fazer um treinamento numa empresa, quando você vai fazer, sabe, dentro das minhas mentorias, e eu recebo, as situações do dia a dia dos líderes, eles trazem muito essa questão, sabe, ainda da imposição. Ainda, por quê? Porque também tem um inconsciente coletivo de uma cultura onde se, repete esses hábitos, porque isso não é só na família, mas é também, né, num ambiente cultural coletivo. E o que que a gente observa? Depois veio aí a questão dos direitos humanos, então vamos olhar mais para as pessoas, né. Tanto que antigamente não se falava gestão de pessoas, se falava RH, departamento pessoal, e era muito focado na questão de folha de pagamento, não se pensava em desenvolver as pessoas, certo? E nessa transição, eu me lembro que em 2004, quando eu entrei, para o Exército Brasileiro, eu entrei e como eu já tinha especialização na área de gestão empresarial, que eu fiz pela USP, eu acabei sendo convidada para implementar o programa de excelência gerencial no Exército. E eu achei aquilo incrível. Por quê? Por conta da ditadura militar, o Exército pensando num programa de excelência gerencial. E foi um grande desafio, por quê? Porque, naquela época ainda não se falava de gestão, mas se falava de administração, começando ali a administração participativa. Então, eu tive um grande desafio e ali também foi onde eu vi que eu tinha realmente talento e capacidade para isso, porque é uma divisão muito clara entre os oficiais e os praças, né. Então, por mais, por exemplo, que você tenha um valor de respeito e tenha um hábito de chamar as pessoas mais velhas de senhor, lá nós chamávamos de senhor quem é oficial, quem está numa patente mais alta. E eu me lembro que dentro da implementação das ferramentas, né, Ishikawa, Gucci, enfim, todas essas ferramentas que nos ajudavam a ter gestão, eu passei ali por um processo de convencimento e influência para trazer para os oficiais a importância de olhar para a ponta, porque quem executa é quem está na ponta, né? Então precisava dessa interação e não só aquela determinação que vinha de cima e que se tinha que executar, independente como missão dada, missão cumprida, né? Por isso que nós ainda no começo falamos que todo mundo pode fazer sim, qualquer coisa. Se nós podemos aprender, nós podemos executar e realizar. Mas há uma diferença de resultado quando nós colocamos as pessoas certas nos lugares certos, que hoje é chamado de gestão por competência, né, que faz com que realmente as pessoas sejam o diferencial das empresas, porque na verdade as empresas são feitas de pessoas, né? Ela vai lá e é a pessoa que está representando aquela empresa. Então a experiência que o cliente vive tá onde? Nas pessoas, no tratamento, na desenvoltura, nesse treinamento, certo? E aí isso me faz lembrar, toda a jornada mesmo da liderança, porque depois veio a liderança situacional, onde a gente, dentro de várias literaturas, vários autores trazem, inclusive, a liderança como uma arte, não como uma ciência, justamente porque a gente trata de pessoas, né. Então, a liderança situacional, ela já olhava para a situação e não era mais determinante, era uma liderança onde você primeiro avaliava, eh, a condição, o preparo do liderado. E aí você utilizava, um estilo de liderança
que conseguisse atender aquele preparo e treinava ele para entrar num nível de maturidade maior para executar cada vez melhor a atividade que ele tinha para se ter o resultado esperado. Né? Então, primeiro era focado na tarefa, depois ia trabalhando mais as questões comportamentais, certo? Logo depois, veio a liderança transacional, que ainda com muito resquício, né, daquela liderança, daquele chefe, né, onde havia meio que uma barganha, sabe? Tipo, a gente fala até de uma liderança, eu não consigo agora falar o nome, que é do estilo de comportamento, que é treinar o comportamento, o talento e ainda ter cobrança, sempre numa troca, sabe? Sempre num tom, às vezes, meio tipo, se você fizer, você ganha, entende? E isso ainda existe muito, né? Só que hoje o que está em alta de verdade é a liderança transformacional, que ela tem um viés muito mais inspiracional. Por quê? Porque quando eu trabalho a transformação, eu agora estou trazendo uma visão. E quando eu trago uma visão, eu trago um porquê, um propósito, uma causa. E aí, aquele liderado que talvez não faria aquilo que ele não gosta ou aquilo que ele não tem talento, ele passa a diminuir isso, entendendo que é por algo maior, né? E assim nós conseguimos extrair de verdade o melhor da pessoa, porque agora não é mais você ou eu, não há mais uma troca, há um objetivo comum compartilhado, há uma visão clara para onde nós estamos indo. Então, isso também diminui muito a questão da parcialidade dentro das empresas, né, na tomada de decisão, porque as pessoas, todo mundo tem o seu ponto de vista e quer ser contemplado, quer ser acolhido. Só que quando você, enquanto líder, consegue trazer que tanto a sua visão e a minha, ambas são importantes, elas são, sabe, consideradas, mas vai ser escolhido não porque há uma parcialidade ou porque eu me relaciono melhor com você ou, sabe, não, mas agora a gente tem uma visão clara de onde nós estamos indo. Aí é o propósito da empresa, entende? Então, no decorrer da história da liderança, nessa linha do tempo, nós conseguimos ver essa evolução. Só que isso ainda é muito recente. A maior parte das empresas tem a sua identidade organizacional apenas no papel, ela não é trazida para a prática. Então, nós ainda estamos no processo dessa transição. Eu acredito que isso vai ficando cada vez mais evidente. Por quê? Porque hoje, mais do que nunca, as empresas estão realmente conscientes da importância do desenvolvimento pessoal para os líderes, para os colaboradores. Tanto que dentro da minha formação de liderança, eu tenho um módulo só de autoconhecimento. E no começo, os primeiros depoimentos são: eu melhorei o meu relacionamento com a minha esposa, eu reconciliei com o meu filho. E essa alegria da transformação na vida pessoal, que é comportamental, trazia um resultado gigante para o trabalho. Porque a pessoa ela acaba entendendo, depois que ela passa pelo processo de autoconhecimento, que ela está num mundo de colaboração e não de competição, que não é sempre só sobre ela, que é sempre sobre o coletivo, e que aí ela passa a agir com mais empatia nos relacionamentos, porque o Perfeito. tempo inteiro as pessoas elas vão querendo olhar o seu próprio umbigo, o seu próprio interesse nas relações, mas aí quando ela se enxerga nesse contexto, se autoconhece de verdade, se torna bem resolvido na maioria dos pensamentos, né, em que ela tem, aí ela começa a enxergar o outro, e aí quando ela enxerga o outro, ela dá aquele espaço para o outro também. E eu quero aproveitar para trazer uma coisa, porque assim, o ego é o maior inimigo da liderança e também é o maior inimigo do seu sucesso. E quando nós falamos de liderança, tem uma conotação de poder, né? Você está na liderança porque você tem ali o poder da tomada de decisão. Muito. Só que isso é extremamente perigoso,
Por quê? Porque, na verdade, o que que o líder faz? Ele serve, ele dá suporte, ele assessora as pessoas para elas cumprirem aquela sua atribuição em prol de uma causa, dessa visão clara de futuro que me representa e que te representa. Isso é tão poderoso, Tati, que na semana retrasada eu li uma matéria num jornal aqui de Belo Horizonte, de grande circulação aqui em Belo Horizonte, e essa matéria dizia o seguinte: crescente individualismo tem feito com que as pessoas elas sintam menos a dor do outro. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista, a sociedade do ter. O tempo inteiro, o que que a propaganda, o que que a mídia traz pra gente? Você tem que consumir, você tem que ter, você precisa disso, você precisa daquilo. Processo individualista. Você, Inverso, né? justamente, de competição, né? Ah, você tem que ganhar mais, você tem que ter mais, você tem que influenciar mais, você tem que ter mais seguidores, você tem que ter mais isso, mais aquilo. Então, traz esse combustível realmente para a pessoa viver esse processo. E quando ela vai no automático, quando ela vai no efeito manada, ela passa a viver esse individualismo mesmo. Nós vimos agora recentemente, né, a tragédia no Rio Grande do Sul, e o que mais chocou foram pessoas, né, aproveitando que as casas se esvaziaram, que os carros foram deixados para trás e que, enfim, né, as pessoas arrombavam os locais para poder furtar, para poder se aproveitar, ter ali um ganho financeiro, ter ali um ganho ali de patrimônio, né, fazendo ali furtos, né, e assim, muito chocante, né, mediante toda a tragédia que aquela região passou. Então, muito desse individualismo que ainda é entregue pela grande mídia, né, que ainda é exacerbado por alguns líderes, por empresas, né? Então a gente vai nesse processo do autoconhecimento e do processo do desenvolvimento humano remando na contramão mesmo. E é interessante, eu sempre te pergunto, né, falando com relação à questão das mulheres, porque as mulheres ainda mais, elas vêm aí de um processo cultural muito agressivo, né? As mulheres começaram a ter direito a voto só lá na década de 30, até então nem direito a voto elas tinham, né? As mulheres começaram aí, até hoje, para você poder encontrar representantes mulheres na política é algo muito difícil, né? Muitas das vezes as cotas que são colocadas para que as mulheres possam participar do processo, às vezes nem consegue se preencher as cotas, porque na prática essa cultura de que a mulher é inferior, de que ela é incompetente, de que a mulher, o local dela é na dona de casa, ainda é muito enrustido, porque nós vivemos ainda uma mentalidade patriarcal, né, do que o homem é o líder máximo, é o todo-poderoso, e as mulheres vivem ali. Então, assim, quando a gente vê mentoras igual você trabalhando o processo para empoderar mulheres, para quebrar essas crenças, muitas das vezes enrustidas na mente dessas mulheres, é algo muito poderoso. E a gente vê algumas, né? Você tem aí o exemplo da Luísa Trajano, uma das maiores empresárias aí do país, que é uma mulher liderando aí uma das maiores empresas do varejo, né, no Brasil, é algo que é disruptivo, é algo que é uma novidade. Aí ela vive sendo idolatrada porque é quase que a única ali nesse mercado, né? Quando na realidade todas são capazes, todas podem, né? Todas precisam passar pelo processo de autoconhecimento para se encontrarem a sua área de talento e poderem sim alcançar o sucesso e serem disruptivas também, não porque ela é uma exceção, é porque ela se reencontrou. E isso é muito forte, né? Renato, você falando aí, eu me lembro que eu passei por esse processo de preconceito. Porque eu não sei se você ainda se lembra do Gabriel Pensador, que tinha uma música que falava assim: loira burra. E isso impregnou e foi aceito pela sociedade, porque justamente por conta dessa desvalorização da mulher, né? A mulher ela não era vista exatamente como um ser humano, porque hoje tanto negros quanto brancos, quanto homens, mulheres, independente
nós sentimos, nós somos seres humanos, então é comum as nossas emoções. Todo mundo sente a mesma coisa, todo mundo sente alegria, tristeza, medo, né? Enfim. Então, olhar para o ser humano como ser humano tem sido um desbravamento. Sabe? Esse respeito ao outro, sabendo que ele é seu semelhante, independente do sexo, independente da cor dele. Então, por conta das crenças, dos valores aí da nossa sociedade, né? Desde a era primitiva, né? Tem feito com que a gente viva realidades que, infelizmente, são lamentáveis. E eu passei por esse processo. Né, eu sempre quis vencer e superar esse status quo de que a mulher bonita não era competente, né? E dentro da minha trajetória, eu prestei vestibular, passei, eu prestei concurso, passei, mas eu já tinha um estigma do passado de que eu não era inteligente, eu não me achava bonita, eu tinha sentimento de inferioridade. Tudo isso acontece por conta desse inconsciente coletivo e dos nossos pais replicarem aquilo que vem de fora, às vezes para dentro da sua casa, por falta de conhecimento, entende? Então eu vivi na pele esse processo, né? Onde, por exemplo, quando eu fui servir o exército, quantas vezes eu fui chamada de patricinha? Quantas vezes, quando eu assumi cargos de liderança, as pessoas traziam um ar de tipo, ah, mas ela é bonita, como se fosse a condição, né? Como se eu não precisasse também, muitas vezes, trabalhar porque eu era bonita e tinha outros meios de vencer, né, de vencer na vida. Então, eu sempre tive uma rigorosidade e acho que até por isso, né, eu acabei trazendo a liderança feminina mais nesse âmbito de realmente, sabe, trazer a mulher para o lugar dela. Né, já que a liderança, a gente está falando ali do autoconhecimento, a mulher ela precisa se conhecer, porque ela não é o que falam dela. E isso é para todos os seres humanos. Mas tendo em vista esse histórico, é importante que ela se posicione como uma mulher de propósito. Ela precisa olhar para dentro dela e reconhecer que ela é linda assim, do jeito que ela é. Sabe, que Deus não erra, que ela é perfeita nas suas imperfeições e que tá tudo bem se ela errar, sabe. Eu quero trazer o sonho, eu quero resgatar, sabe, a vontade de viver de muitas mulheres que, por conta dessa influência externa, acreditam que não são boas o suficiente, sabe, que não se sentem valorizadas, que têm autoestima baixíssima, que não começam porque não têm apoio, né. E assim, essa história também fez com que as mulheres muitas vezes buscassem um outro extremo, sabe. Tá faltando a gente achar a linha do meio, o equilíbrio, sabe. Por quê? Porque pessoas feridas ferem, e às vezes no basta, no chega, a gente pode errar a mão, contribuindo ainda mais para a desigualdade que nós não queremos, porque na verdade nós queremos o quê? Pertencer, sermos aceitas, amadas, respeitadas, honradas, né? Inclusive com as nossas falhas e defeitos. Mas o que que faz com que essas mulheres muitas vezes se tornem masculinas, se tornem o homem da casa, ocupem um papel que não seja delas? É justamente essa força, muitas vezes, de querer provar para o mundo de que você tem valor. E, inclusive, nas nossas crenças mais profundas, nós temos ali uma crença central muito grande, por muitas vezes não receber o apoio da família, de que você não é amada. E isso se repercute na vida adulta como eu preciso fazer, executar para mostrar valor. E aí, quando você já tem essa crença, sabe, internalizada em você, enraizada, você ainda recebe um estímulo de uma sociedade que faz com que você não perceba o seu valor. Então, todos nós temos uma energia masculina e feminina. E a mulher, ela se perde muitas vezes nessa vontade, sabe, de mostrar que ela tem valor. E, infelizmente, ela acaba associando o seu valor com aquilo que ela faz e não com aquilo que ela é. Então, eu tenho um evento que vai acontecer em Alphaville em breve, que se chama Mulheres de
propósito. Porque nós faremos uma linha do tempo, eu adoro a linha do tempo, porque você precisa se situar. Você precisa entender que você também está sempre em transição. E nós vamos olhar desde o seu passado, sabe? Olhando para cada coisa, porque tudo que você viveu fez com que você fosse quem você é hoje. Mas isso não significa que você precisa ser sempre assim, que você pode ser o que você quiser e que primeiro você precisa ser para ter, e as pessoas estão invertendo isso. Quando a mulher de verdade assume o seu papel feminino e a sua energia masculina para trazer, para realizar no seu trabalho, e que dentro da casa, né, como esposa, como filha, como mãe, ela consegue, sabe, assumir o nível da sua energia de forma assertiva, certo? Ela começa então a contribuir para esse mundo que ela tanto deseja. Mas precisa começar nela, dentro dela. Então ela nasceu com um propósito e tudo que ela viveu tinha que ser exatamente como foi. E agora ela vai, nessa linha do tempo, resgatar esses sonhos, porque tem mulheres que nem sonham. Tem mulheres que, Verdade. infelizmente, sabe, perderam até a vontade de viver e não acham significado e propósito. E sem sonhos é impossível você se mover, porque a motivação vem de um motivo para agir forte, que pulsa dentro de você, que realmente arde, mas você precisa contemplar, sonhar, desejar, porque não vai acontecer se você não se mover. E é interessante, Tati, dois pontos aí que a gente tem que tocar, que muitas das vezes são sensíveis, porque as pessoas criam uma resistência, porque também acaba que as pessoas vivem em zonas de conforto, e a zona de conforto ela é confortável, mas na zona de conforto nada diferente acontece. Resultados diferentes não acontecem. Então a gente precisa de realmente estar sempre numa situação desconfortável, porque a situação desconfortável ela vai trazer um resultado diferente. E se for numa situação desconfortável alinhada, né, numa gestão programada, numa transição segura, então provavelmente o resultado vai ser diferente, caminhando para um resultado positivo, né? Mas duas coisas que me chamaram a atenção na sua fala e que a gente precisa de trazer para quem está nos assistindo agora essa reflexão, porque muitas das vezes, quando a gente fala que a família, muitas das vezes ela incute crenças, ela incute culturas, ela traz ali uma pressão, não é porque a família quis aquilo, não é porque a família queria prejudicar um membro da família ou porque a família queria trazer algum prejuízo, é porque na realidade a pessoa ela só reproduz aquilo que ela tem. E se às vezes a pessoa, ela vem também de crenças, ela vem de valores equivocados, ela vem ali de hábitos, de um padrão de vida distorcido, ela não vai conseguir fazer diferente, ela só vai reproduzir aquele comportamento, só vai reproduzir aquele padrão. E às vezes é um padrão traumático. Às vezes é um padrão que vai incutir na outra só repetição. Eu gosto muito do filme A Cabana, eu tenho até uma palestra que eu faço utilizando o filme da Cabana como um exemplo, na hora que o Mac, que é o ator principal, ele é submetido, ele é colocado na condição de juiz, e aí ele está julgando ali as pessoas, se vai para o inferno ou vai para o céu, vai para o inferno, vai para o céu, aí é colocado numa hora ele julgar uma criança que está apanhando. A criança está lá apanhando, realmente sendo agredida, né, com cinto e tudo mais, e aquela criança chorando. E aí, né, a sabedoria vira para ele e fala: e aí, você condena essa criança ou não condena? Ele fala: não, claro que não, coitada, é uma inocente, essa criança está apanhando ali, meu Deus. E aí ele se remete a ele quando era pequeno, porque ele apanhava do pai dele também. E aí a sabedoria vira para ele e fala: mas você já julgou essa criança, você já condenou essa criança. E aí ele: como assim? Nossa, Aquela muito criança era o forte. pai dele. Então, ou seja, o que o pai reproduziu nele de bater, de ser agressivo, de ser ignorante, na realidade foi que o recebeu do avô. Então, assim, reprodução de padrão inconsciente. Por quê? Porque foi uma pessoa que não passou por um processo de autoconhecimento. Então, muitas das vezes, antes da gente sair julgando as pessoas, ou antes da gente sair julgando o comportamento de uma pessoa, a gente tem que procurar agir com empatia, para procurar entender. A gente pode até não concordar,
né? Mas às vezes aquela pessoa está reproduzindo um padrão e é a única coisa que ela imagina que é correto, né? O pai, quando ele virou adulto, o pai do Mac, ele imaginava, se eu educar o meu filho igual eu fui educado, ele vai crescer e vai virar um homem igual a mim. É a única condição de educação que ele aprendeu. Como que ele vai reproduzir o amor se ele não tinha o amor? Como que ele vai corrigir, né, com orientação, vai corrigir com uma advertência, se não era assim que acontecia com ele? Então ele está reproduzindo o padrão. Então o que ele precisava? De alguém fazer uma mentoria, de alguém passar por um processo terapêutico, para que ele pudesse enxergar outro ponto de vista, onde ele poderia gerar ali um novo hábito, um novo comportamento, para aí sim ele poder entregar o amor, entregar uma educação mais pedagógica, né? Correções mais pedagógicas, mais adequadas, que não sejam tão traumáticas, né? Então isso é fundamental. E o segundo ponto é que muitas das vezes a pessoa ela não vai conseguir enxergar nela esse padrão sozinho. Ela sempre vai precisar de um outro. Ela sempre vai precisar se abrir para um outro. Ela vai precisar conversar com um outro, para que esse outro possa fazer ela ampliar o nível de consciência, ampliar o nível de visão, para enxergar que aquilo ela está fazendo ali de maneira desacertada, desorientada, desequilibrada e obtendo aqueles resultados. Então, quando a gente fala com a pessoa, olha, você deveria procurar um profissional, terapeuta, para você poder, né, entender esse comportamento, entender esses padrões aí, você se libertar disso. Não é porque a gente está querendo vender terapia, é porque a pessoa sozinha, como é que ela vai olhar para a zona de conforto dela e enxergar que é uma zona de conforto? Ela não vai, porque para ela aquilo é hábito, para ela aquilo está tudo certo, está tudo legal, está tudo, né, não tem problema nenhum. Ela não enxerga uma zona de conforto como um problema, é a zona de conforto. Não é? Muitas das vezes a pessoa ela passa por uma mentoria ou vai fazer uma imersão, né, com um profissional, fica lá 2, 3, 4 dias numa imersão e aí sai da imersão mudada. Por quê? Porque na imersão foi dado para ela tanta carga de conhecimento, ah, a visão e a consciência foram ampliadas de tal forma que aí ela conseguiu enxergar, mas sempre a necessidade do outro, sempre a necessidade daquele profissional ali, dar aquele suporte, dar aquele apoio. E às vezes aquele profissional, inclusive, poder corrigir alguma coisa quando sair do controle. Porque a gente fala, a gente que trabalha com saúde mental, que dependendo do nível de entrega numa imersão, numa mentoria, às vezes a pessoa pode trabalhar gatilhos traumáticos e que precisam ser fechados ali naquele momento. Então, o profissional tem que estar ali para poder fechar aquele gatilho mental para a pessoa poder não ir para casa com trauma aberto, com situações ali desorientadas, né, do seu processo cognitivo. Então, isso é fundamental, isso é importante. Então, mulheres que estão nos ouvindo, homens que estão nos ouvindo, que às vezes se veem presos dentro de processos mentais, de crenças que estão te limitando a alcançar realmente o seu sucesso, a alcançar a vida que você espera, mas nunca chega o momento, ou você que está desenvolvendo ali uma atividade, te dá uma remuneração legal, mas é um peso tremendo, você se esforça demais, você se desgasta, você chega em casa, não consegue fazer mais nada, não consegue dar atenção para sua família, não tem um tempo de qualidade com a sua família, alguma coisa está errada, precisa realmente de procurar um profissional ou de passar, né, por eventos, né, como o que você está produzindo em setembro, para que realmente a pessoa possa ter um novo olhar. E aí, com esse novo olhar, transitar por esse novo caminho é o passo seguinte, né, Tati? É isso mesmo. Olha, a sua colocação do exemplo aí da cabana é muito forte. Eh, e essa questão de olhar porque quando você falou da zona de conforto, é a sua programação. E
nós somos tão acostumados a sermos quem somos que a gente não consegue perceber. Então, um olhar de fora, um feedback, sabe? Muitas vezes a gente se sente ofendido porque nós não temos uma intenção de ferir ou de errar. Então, por isso a gente nem gosta, às vezes, de receber um feedback negativo. Mas é tão importante se você tiver consciência de acolher e validar, porque você precisa estar aberto só para receber. E aí você vai olhando para você, porque, sem brincadeira, o feedback é a maior ferramenta de desenvolvimento pessoal para você ter resultado em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque traz uma expansão de consciência. Então, por mais que às vezes você sinta um desconforto, né? Que aí você começa o crescimento, é importante que você valide aquilo. Né? Às vezes você vai sofrer o processo de negação. Não, não, eu não faço isso, né? E depois você vai olhando e você vai tendo, né, a ficha caindo ali, você fala: "Nossa, não é que eu faço isso mesmo?". É E aí verdade. só assim você pode mudar, né? Então nós somos programados. E voltando à questão ali das mulheres, né, sair do apontamento, da culpa, né? Então, às vezes, a gente vê muitas mulheres que vivem relacionamentos abusivos e há ali uma indignação, e é por isso que vai para o outro extremo, para o feminismo. Isso não vai curar, né? O que vai trazer a cura é realmente essa tomada de consciência. Eu me lembro de um filme que um homem, ele foi preso porque matou o amor da sua vida. Mas ele aprendeu que amar era o quanto mais aquela pessoa suportava apanhar. E ele bateu tanto nela que ela morreu e ele foi preso. E a mãe dessa mulher esteve na cadeia visitando ele, e aí ela foi entender e ela ensinou para ele o que é amar, porque ele ficou arrasado, porque ele não queria que ela morresse. Mas ele aprendeu assim. Então, quando a gente julga, a gente acaba não conseguindo criar a realidade que a gente deseja, a gente não cuida do outro, porque a gente está muito no individualismo. Ah, eu penso assim, ah, o que é óbvio para você pode ser, assim, uma escuridão para o outro. Por exemplo, trazendo para um exemplo bem simples, se você não fala inglês e alguém fala inglês, você não consegue se conectar, você não consegue entender aquela pessoa, é um universo que não tem como você interagir, né. E a mesma coisa é com a programação mental do outro, em que você realmente não consegue entender e ver, às vezes nem ele, porque é tão normal para o outro falar inglês e é tão normal o cara vivenciar o que ele vive, entende? Nós temos o processo dos estágios da aprendizagem que a gente se torna, no último estágio, inconsciente, competente. A gente faz tão bem aquilo que nós fazemos habitualmente que a gente não percebe. E nós nos acostumamos tanto com todas as coisas, tanto boas quanto ruins, que a gente muitas vezes, sabe, cria a nossa realidade, porque nós somos responsáveis pela vida que nós temos, A gostando autorresponsabilidade, ou né? não, né, porque É. você escolheu de forma consciente ou inconsciente. E quando você traz essa autorresponsabilidade e se permite entrar num processo de crescimento, evolução, participando de imersões, né, procurando profissionais que vão ajudar você a se ver de ângulos que você não se enxerga, vai fazer com que você verdadeiramente consiga viver de propósito essa realidade que você deseja, inclusive de ser amada, de ser respeitada, de ser realizada, de ser próspera de verdade em todas as áreas da vida. Muito bom, Tati. E te ouvir assim, a gente se sente mais animado a continuar nesse caminho do conhecer, do se conhecer, porque o interessante é que o autoconhecimento, a gente fala, né? Passe por uma jornada de autoconhecimento que você vai enxergar um novo mundo, né? Novas possibilidades. E isso é fundamental. Mas mais importante do que isso é você entender que o autoconhecimento ele é para o resto da vida, ele é contínuo.
Às vezes você vai passar por uma imersão, vai se conhecer, mas não vai se conhecer na totalidade, na integralidade. À medida que o tempo for passando, você vai revisitando o seu autoconhecimento, coisas vão fazendo sentido, outras, muitas das vezes são cíclicas, vão fazer sentido por um tempo, depois vão deixar de fazer sentido, e aí assim a gente vai vivendo, sempre se redescobrindo, sempre se conhecendo, sempre amadurecendo, porque nós estamos num processo evolutivo. Então, nesse processo evolutivo, é muito comum você passar por um processo que você precisa daquele aprendizado para desenvolver aquele momento na sua vida, e aí depois você está num outro estágio, num outro patamar, aquele processo já não faz mais sentido, você já está num outro patamar desenvolvendo outras coisas. E aí você se conhece novamente através da revisitação do processo do autoconhecimento. Então, isso é fundamental. Mas, Tati, nós chegamos ao final, né, aqui do nosso podcast. Foi maravilhoso poder compartilhar com você esse bate-papo. Tenho certeza que quem está nos assistindo aqui vai degustar e está já com gostinho de água na boca do quero mais. Já quero deixar aqui o convite para você voltar em outra oportunidade, para a gente continuar esse bate-papo e falar mais aí sobre essa área do desenvolvimento, sobre o seu trabalho, que é fantástico. Sigam a Tati lá no Instagram, me sigam também, curtam aí o nosso podcast, compartilhe com as pessoas, né, que já veio aí na sua mente aí que a pessoa precisa escutar tudo aquilo que foi discutido aqui. Tenho certeza que tem muita pessoa que não tem informação, e é pela informação que a gente começa a ter esse despertar. Por isso o Café para Despertar, né? Estamos aqui despertando informações importantes para você poder introduzir na sua vida e você mudar aquilo que está ruim, aquilo que está te incomodando aí. Café para Despertar fica por aqui e voltamos aí. Posso fazer só uma chamadinha? Sim, Olha, eu quero convidar você para entrar em contato, para você participar da imersão que vai acontecer em Alphaville, São Paulo, Mulheres de Propósito. Então você pode entrar em contato comigo, posso deixar meu número? claro. É 659-8140-1111. Gente, então fica aí o convite, né, para o evento Mulheres de Propósito, lá em Alphaville, em setembro. E Café para Despertar fica por aqui. Voltamos aí sempre com um capítulo, um episódio interessante com um profissional da área do desenvolvimento humano que vai trazer aqui informações empoderadas para você se transformar. Um abraço. Tchau.